Olá e bem-vindos a mais uma apresentação. Bem, na última apresentação a gente falou sobre substância pura simples e substância pura composta. Na apresentação de hoje a gente não vai estar falando de substância simples, a gente vai estar falando sobre mistura. Bem, eu vou dar aqui 4 definições de mistura, né? O que é mistura, e depois a gente vai falando sobre alguns exemplos e mais algumas definições, né? Essa parte da química aqui é bem teórica, não sei se vocês perceberam, acho que ficou bem óbvio. Certo? Então, o que seria uma mistura? Uma mistura é uma reunião de substâncias sem reação. Então, na mistura, isso é bem importante. Você vai ter várias substâncias juntas, só que elas não vão reagir entre si, certo? Então, elas não reagem entre si. Não ocorre reação, isso é bem importante. Próxima definição aqui do que é mistura. Mistura é um sistema formado por moléculas diferentes, né? Obviamente. Sistema formado por moléculas diferentes. Nas substâncias puras, né, simples e compostas, por moléculas, na substância pura, simples e compostas, as moléculas eram todas iguais, certo? Aqui as moléculas são quimicamente diferentes. Nas outras, vocês lembram, elas eram sempre quimicamente diferentes. Nas outras, vocês vão lembrar que elas eram todas quimicamente iguais, certo? Outra coisa também. Você lembra que na substância simples e na composta, em substâncias puras e gerais, a composição e as propriedades eram sempre constantes? Aqui, como são feitas por moléculas quimicamente diferentes, a composição e as propriedades variam. Propriedades são variáveis. Então vocês estão percebendo que a mistura é tudo que a substância pura não é, né? Certo? E outra coisa, né? A substância pura, elas eram representadas por fórmula química, a mistura não é representada por fórmula química. Então não é representada por fórmula química. Por fórmula química. Então, por exemplo, eu vou falar aqui da água potável. Bem, a água potável, né, ela não é água pura. Tanto que a água pura H2O mesmo, faz mal para a saúde você beber água pura. A água potável ela tem diversos minerais, diversos compostos, tanto que se você olhar na própria água mineral, você vai ver lá que tem iodo, que tem um monte de outros compostos juntos com H2O. Então é uma mistura, são formadas por moléculas quimicamente diferentes, certo? São formadas por moléculas quimicamente diferentes. A composição e as propriedades da água potável elas são variáveis, certo? Quanto mais concentrada a água potável for, maior vai ser o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição, certo? A composição dela é diferente. Se eu pegar um ponto lá da água potável, pode ser que eu ache água, num outro pode ser que eu ache um iodo, no outro pode ser que eu ache até algumas partículas de terra, certo? E não é representado por uma fórmula química, né? Tanto que eu tive que escrever água potável, certo? Não dá para escrever simplesmente H2O que a gente faz. Normalmente você tem que escrever água potável, certo? Então vamos lá, a gente tem algumas definições aqui para as misturas. A primeira definição de uma mistura são os componentes. Os componentes são aquilo que, bem, compõe a mistura, né? Eu acho que isso é bem intuitivo. É cada uma das substâncias que faz a mistura, né? Cada uma das substâncias que faz a mistura, que compõe a mistura. O meu português não é muito bom, então se eu tiver algum erro aqui, desculpa. A próxima definição são as fases.
Fases. Fases, você sempre ouve, né? Esse sistema tem duas fases, esse sistema tem uma fase. Tanto que a gente vai entrar aqui daqui a pouquinho em mistura homogênea e heterogênea. Homogênea sendo que só tem uma fase e heterogênea sendo que tem mais de uma fase. Mas o que é fase, pessoal? Bem, fase vai ser uma região. Ela é uma região de um sistema, de uma mistura, né? De um sistema com as mesmas propriedades, propriedades em toda a sua extensão, a sua extensão, certo? Por isso que a gente fala, por exemplo, vamos ver, aqui eu vou pegar água e óleo, certo? Água e óleo. Então aqui num pote eu vou ter numa parte aqui água, né? Aqui aguinha. E em cima dessa água eu vou ter aqui o óleo, né? Lembrando que óleo e água não se misturam. E o óleo fica em cima porque ele é menos denso, tá? Aqui, ó, a gente fala que esse sistema aqui, ele apresenta duas fases. Por que eu falo isso? Porque tem duas regiões que têm as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Olha aqui, essa região aqui, ó, toda essa região aqui apresenta a mesma composição, ela é tudo água, né? Tudo isso aqui é água. Elas apresentam as mesmas propriedades em toda a sua extensão. A outra parte aqui, essa outra parte aqui, também apresenta as mesmas propriedades em si. Isso aqui é tudo óleo, né? Então, por isso que a gente fala que esse sistema aqui tem duas fases. Deixa eu fazer outro exemplo. Então, aqui eu vou ter um pote. Eu vou ter um outro pote. Só que nesse pote eu vou ter água. E eu vou ter um cubo de gelo em cima da água. Não sei se dá para ver esse azul escuro. Nos últimos vídeos eu vi que o azul escuro não dava para ver muito bem. Então, se não está dando para ver direito o azul escuro, me falem, tá bom? Então, aqui a gente tem água e o cubo de gelo. Isso aqui a gente também fala que tem duas fases. Ah, mas são água nos dois, eles não têm as mesmas propriedades? Lógico que não, pessoal. Esse cara aqui, ele está sólido. Esse cara aqui, ele está líquido. Esse cara aqui tem uma composição rígida. Esse aqui é fluido. Certo? Esse cara aqui... Bem, a gente vai falar isso antes, mas ele pode ionizar. Esse aqui não está ionizável. Não está ionizado. Certo? Então eles apresentam propriedades diferentes. Por isso que a gente fala que ele tem duas fases. Então lembra, água líquida com gelo é duas fases. Tudo bem? Agora, uma observação aqui. Deixa eu escrever aqui. Observação. A observação é a seguinte, pessoal. Toda mistura de gases apresenta apenas uma fase. Obviamente, né, pessoal? Isso é bem óbvio. Qual é a mistura de gases mais famosa do mundo? O ar. Quando você está no ar, você consegue discernir duas regiões diferentes? Lógico que não, todas elas são misturadas. Aqui, só para deixar claro, aqui eu estou falando de ar puro. Ar puro. Sem nada de pó, sem nenhuma partícula em suspensão, sem nada. Ar puro. O ar puro apresenta uma fase. Você não consegue discernir duas regiões ou mais naquele ar. Ele só apresenta uma região, ele é homogêneo, que a gente vai falar em seguida aqui. Tudo bem, pessoal? O ar daí, porque o ar é uma mistura composta apenas por gases, né? Você tem o oxigênio, você tem o nitrogênio, você tem o argônio e diversos outros.
Eu espero que vocês tenham entendido essa observação aqui, porque ela é realmente bem importante. Certo? Agora vamos passar para as outras definições aqui, rapidamente, de misturas. Apagar aqui. Um dia eu acho uma maneira mais rápida de apagar isso. Mas esse dia não é hoje. Certo?